E vamos então a um dos debates que é dos mais aguardados anualmente, sempre neste congresso da APDC, e isto porque tenho o privilégio de ter aqui reunido comigo estes três senhores, representam vários grupos de comunicação em Portugal, de média, e outros convites foram feitos, mas estes são aqueles que aceitam sempre vir discutir as tendências de mercado, os problemas e para onde vamos. Têm sido recorrentes os problemas do streaming, agora temos uma inflação que obviamente também afeta receitas e a pergunta é também onde é que a disrupção tecnológica vai levar quem lê, quem ouve rádio, quem vê televisão. Meus senhores, boa tarde, bem-vindos. Passo então a apresentar Francisco Pedro Balsemão, CEO da empresa, Pedro Moraes Leitão, CEO da Média Capital e Nicolau Santos, Presidente da RTP. Bom, vamos começar. Pedro Moraes Leitão, como é estreante aqui, vou começar por si. Recordo-me que quando assumiu funções, talvez há menos de um ano, certo? Uma das suas principais preocupações foi a questão do mercado publicitário, que estava a encolher. E disse na altura, salvo erro, como é que vai ser nos próximos meses, no próximo ano. As suas e as nossas previsões todas foram piores ou de alguma maneira têm sido, felizmente, as previsões erradas? Bom, agradeço antes de mais o convite da APDC, agradeço a pergunta do João. Corrijo só um dos aspectos da pergunta, é de facto, estou aqui só no Grupo Média Capital há um ano, mas a última vez que estive cá foi há 16 anos. Exatamente. Estive em 2007 no Congresso da APDC. E de facto vejo aqui grandes diferenças que são de louvar, diferenças muito paralelas à que tive, acho que encontrei na empresa ao voltar ao final de 15 anos. Muitas boas e muitas más. As más têm a ver exatamente com a queda do mercado publicitário. Acho que tem havido uma reconfiguração grande do portfólio de serviços de publicidade que oferecemos aos anunciantes. Estão aqui muitos anunciantes presentes hoje e, portanto, obviamente, devem estar satisfeitos de saber que estamos a oferecer uma variedade de produtos maiores do que anteriormente. Tem havido alguma subida de preço pela atenção das pessoas, mas, apesar de tudo, tem sido mais rápido a queda de ritmo, se quiser, a transferência de receitas para outros meios, e particularmente os meios digitais. Eu, na altura, estava do lado do negócio digital, em 2007. Era fácil advogar que devia crescer o mercado digital, agora estou arrependido de ter feito esse trabalho, se calhar bem demais, porque, de facto, houve muita gente a ouvir e, neste momento, há 25% do mercado de publicidade convencional, se quer, digital convencional, que é feito através das plataformas, para as plataformas globais. Portanto, o Google, o Instagram, o YouTube, o TikTok recebem 25% do mercado que anteriormente seria dos meios tradicionais, a maior parte deles locais. Como é que se contraria isso? Numa altura em que os conteúdos também estão, obviamente, mais caros. Deixe-me só agravar o problema antes de explicar o antídoto. O agravamento é que a Google, além de ter essa fatia do mercado que agora consideramos convencional, tem um outro negócio paralelo a esse, que é o negócio que não é de publicidade convencional. Portanto, todos os links relacionados, quando fazemos uma busca no telemóvel, ou no computador, ou no tablet, encontramos uma série de sugestões, recomendações, são pagas, e isso é uma fonte de receitas cujo valor a Google não revela, mas que em Portugal eu estimo que estará acima dos 200 milhões de euros. Acima dos 200 milhões de euros é equivalente a 40% do mercado de publicidade convencional em Portugal. Portanto, a Google tem uma dimensão no mercado português, no mercado mundial, que é desproporcionada face ao mercado onde atua, que é o mercado dos mídias. Acho que, se quiser, o antídoto qual é que é fazer parcerias. É o que creio que todos estamos a fazer. Não vale a pena combater com gigantes mundiais, com plataformas globais. É muito fazer parcerias, ser concorrente em algumas coisas, poucas, e ser parceiro noutras. A mesma pergunta para si, Francisco Pedro Balsemão. De que forma é que este encolher do mercado publicitário e, ao mesmo tempo, com uma inflação galopante, que aquilo que estamos a assistir, se reflete quando se tem que fazer contas para ter melhores produtos, mais caros e com concorrência mais apertada? Primeiro, o que é a publicidade? Publicidade é comunicação comercial. A comunicação, tanto dos nossos meios como também do lado dos nossos anunciantes e também das agências também que os representam, vai continuar a ser muito importante, ou diria mesmo fundamental, para as pessoas poderem ter também conhecimento do que é que existe no mercado, de produtos, serviços, marcas, para esses anunciantes poderem vender esses serviços, produtos e marcas. Agora,
isto provavelmente será também abordado mais à frente. Os consumidores estão, neste momento, para receber essa informação, há uma enorme fragmentação e compete-nos a nós, enquanto grandes grupos de média portugueses, encontrar caminhos para estar onde estão esses consumidores. Portanto, encontrar também esses caminhos, esses canais, para eles poderem receber os nossos conteúdos e, obviamente, aliados, associados a esses conteúdos, esses conteúdos comerciais. Isso é naturalmente mais fácil de dizer do que fazer, mas e compete-nos a nós, obviamente, enquanto gestores, e gestão também implica isso mesmo, lá para Alice, obviamente, saber como alocar os nossos recursos, os nossos orçamentos, para ir de encontro a essas necessidades. Naturalmente, concordo com tudo o que o Pedro disse, obviamente que não tem... A verdade é que os nossos orçamentos são naturalmente adaptados àquilo que é a nossa dimensão, ao nosso país, à nossa, enfim, àquilo que é o país que nós temos. Mas nós temos que ser ambiciosos também, temos que olhar para perceber como é que nós podemos também ir de encontro a estas novas, já não tão novas como isso. Já não são tão novas, não é? Exatamente. Tendências de consumo. Nós temos feito isso, no nosso caso, através do streaming, através do áudio, através do branded content, que é uma forma também de inserir, incluir conteúdos ou de co-criar conteúdos para que as marcas possam também fazer essa comunicação de forma mais orgânica. Mas sabemos que no digital, e como o Pedro dizia, há uma transferência de certa forma, da televisão para o digital, que há incumbentes, portanto, muitas vezes dizem que nós somos os incumbentes, mas há incumbentes antes de nós que têm, enfim, um poderio muito maior que o nosso e que é difícil combater esse poderio, ou é impossível combater esse poderio por nós próprios. A única coisa que acrescentava ao que o Pedro disse, e há um acrescento, é, sim, parcerias, mas não é impossível haver aqui uma harmonização de condições, ou uma maior enfim, level playing field, desculpem o anglicismo, em relação àquilo que se passa hoje em dia com os Googles, os YouTubes, os Instagrams e os TikToks. De facto, no caso em particular do Google, e mais uma vez, nós somos parceiros do Google, mas também temos que usar esses fóruns para fazer este tipo enfim, de declarações. De facto, há aqui alguma injustiça que leva a uma concorrência desleal na arena digital, em que o Google acaba por estar na parte da procura, da oferta, a agir também como árbitro e leiloeiro, e com isso, obviamente, tem a capacidade e o incentivo para poder fazer com que os seus produtos, os seus serviços, etc., sejam mais, enfim, usados do que os dos seus concorrentes. Isto já hoje em dia, eu disse isso, acho que não sei se foi no ano passado, aqui na PDC ou há 2 anos, eu disse que a maré estava a mudar e confirma-se, já há vários processos, já há vários atos legislativos a nível da União Europeia em particular que estão a fazer face a este tipo enfim, de distorção, desequilíbrio no mercado e, portanto... Mas não se vê o resultado ainda. Ainda não, mas sou confiante. Mas acredita que sim? Sim, demora algum tempo, mas acredito que sim. Nicolau, a RTP, outro tipo de financiamento, a publicidade é mais reduzida e o financiamento também não aumenta. Perante esse espartilho, como é que se consegue produzir serviço público e, ao mesmo tempo, concorrer com as privadas naquilo que a RTP deve fazer? Boa tarde a todos. Deixem-me começar por saudar este encontro, o Congresso, na pessoa do seu Presidente, Dr. Cisa Vieira, e também agradecer ao Engenheiro Rogério Carapuça o convite para estar aqui presente e para lhe agradecer particularmente, bem como aos meus colegas, ter-me dado este painel, porque eu amanhã não estarei em Portugal. Não se perdia grande coisa, mas fez questão que eu estivesse cá, enfim. Olha, relativamente à questão, enfim, os meus colegas de painel já disseram aquilo que se está a passar e enfim, as pessoas que estão aqui sabem isso muitíssimo melhor do que eu. Em primeiro lugar, há uma enorme fragmentação das audiências. Não se está a ver menos televisão, não se está a ver menos rádio. Há uma enorme fragmentação em termos das audiências vistas através e ouvidas através de outros meios. E isso é, obviamente, um desafio para os chamados operadores tradicionais. Em segundo lugar, como resultado disso, a publicidade, como também foi referida, está a cair abissalmente e
há concorrência desleal, sim, por parte dos grandes operadores estrangeiros relativamente a esta situação. E aí falamos só dos motores de busca ou falamos também, já vamos falar a seguir, do streaming, da forma como os operadores internacionais, os grandes operadores, não é preciso, todos nós sabemos do que é que estamos a falar, da Netflix, da HBO, da Apple TV, isso também é uma concorrência desleal, a forma como fazem negócio em Portugal? Eu aí tenho mais algumas dúvidas em classificar como concorrência desleal, acho que apresentou os seus produtos. No caso da RTP, inclusive, nós temos algumas parcerias que estamos a executar com esses operadores e penso que isso pode ser benéfico para a indústria. Mas é óbvio que nós temos menos capacidade de disponibilizar conteúdos como eles têm. Enfim, estamos a fazer. Deixa-me só dizer o terceiro ponto que eu considero essencial nesta situação que os operadores tradicionais enfrentam é a questão da transformação para o digital. Se não fizermos esta transformação para o digital, a médio prazo podemos correr o risco de nos tornar irrelevantes e, portanto, é fundamental esta transformação. Como é que se faz isto? Num quadro de quebra de receitas, de necessidade de mudanças de mentalidades dentro das empresas, na necessidade de continuar a captar audiências através da entrega dos nossos conteúdos nas mais diversas plataformas. Como é que se faz isso? Tem de ser com talento, com esforço, com perseverança e com a capacidade de acreditar que vai ser possível. A RTP, como se sabe, tem os constrangimentos decorrentes do financiamento público que está congelado desde 2016 e os constrangimentos em termos de captação de publicidade também está limitado por hora de emissão. E, como os meus colegas do setor privado saberão melhor do que eu, todos os fornecedores de conteúdos, de equipamento, tecnologia, etc., têm, nos últimos tempos, aumentado os seus preços, nomeadamente a 2 dígitos. E, portanto, o risco que se corre neste momento é, por um lado, os operadores tradicionais estarem a perder receitas, por essa via terem de eventualmente compensar através de produtos que oferecem aos seus espectadores de menos qualidade, de menos impacto, etc. E, portanto, pouco a pouco entrarem numa espiral de irrelevância. Penso que não será o caso, não é isso que vai acontecer. Acho que há muito talento e muita capacidade para dar a volta a esta situação, mas é o quadro que existe neste momento e é aquele que temos de enfrentar. Pedro Moraes Leitão, o seu grupo lançou um canal novo, baseado num canal que já existia, mas obviamente há uma nova marca, há uma CNN internacional. Foi e está a ser ou não uma aposta arriscada numa altura em que há uma transferência de espectadores para outro tipo de plataformas, ou foi a pensar já nisso, ou seja, no streaming e na diversidade de plataformas? A CNN Portugal foi uma aposta muito ousada, mas do ponto de vista editorial bastante conseguida, na minha opinião. Enfim, desde o início da invasão da Ucrânia tem tentado liderar a audiência nos canais de informação, na média do dia, e isso para nós deixa-nos satisfeitos e orgulhosos do trabalho conseguido pela nossa equipa. O que diria é que a CNN é também um exemplo das referidas parcerias de que eu estava a falar. Estávamos a falar aqui da questão do streaming, nós achamos que o streaming passa muito por parcerias. A CNN foi uma parceria com o Grupo Warner, que conseguimos trazer bem para Portugal. A CNN está presente no canal 200 das maiores plataformas, das plataformas de Pay TV. As pessoas sabem o que é a CNN, mas raramente veem a CNN em Portugal. A CNN Portugal as pessoas passaram a ver, portanto foi bom para o Grupo Warner, para a CNN, foi bom para nós, porque nos trouxe aqui uma ligação a um grupo internacional com muita experiência, muita capacidade nessa frente. E, portanto, nós achamos que ainda não estamos a responder a uma tendência que se sinta já, mas estamos a responder a uma tendência que acreditamos que acontecerá no futuro, que é o streaming chegar também à informação. E em termos de negócio, editorialmente, acabou de dizer qual é o resultado em sua opinião, mas em termos de negócio, está a ser um bom negócio para o grupo? No seu primeiro ano perdeu 2 milhões de euros, se quiser, essa a resposta simples. O que é que isso quer dizer? É uma aposta relevante, na área de informação é uma aposta relevante. Portanto, se vai compensar, acho que se tem que ser paciente. Sabemos que neste negócio é preciso ser paciente e, portanto, achamos que foi uma aposta ousada, mas com os seus frutos, como dizia de qualquer forma, que serve um pouco de plataforma de aprendizagem para as parcerias internacionais que estava a falar e para o dito streaming da informação. Nós acreditamos, estamos a fazer uma parceria no streaming com a Amazon Prime para relançamento da novela dos Morangos com Açúcar. Achamos que é uma aposta importante.
O streaming já neste momento se afirmou de forma inquestionável para os filmes, para as séries, acreditamos também para as novelas. Será depois uma questão mais complicada, se irá afirmar também para a informação e para o desporto. Vemos já algumas coisas acontecerem a nível internacional, a ligação ao Grupo Warner permite-nos ir vendo esse tema com cuidado. Francisco Pedro Balsemão, até que ponto é que este player, que já existia, mas reformulado, que impacto teve num grupo como a empresa e em canais como a SIC Notícias e o resto da informação? Pelos vistos, não teve um impacto económico. Nós não perdemos, felizmente, 2 milhões de euros, desculpa lá, o ano passado, e fizemos aqui um ano bastante positivo em termos de faturação, e começámos bem um ano também em 2023, e, portanto, fico mais descansado por esse motivo. É claro que, como o Pedro disse, desde a guerra na Ucrânia, e isso obviamente que é público, que a CNN em Portugal lidera em Portugal, entre os canais informativos, sendo que nós, de 2021 para 2022, também aumentámos a nossa audiência na SIC Notícias, fizemos o melhor ano o ano passado, desde que existe a medição de audiências pela GfK. Portanto, obviamente que nós não perdemos a audiência. Claro que temos um novo concorrente e isso naturalmente que é um fator de motivação e estamos neste momento a trabalhar afincadamente para recuperar a liderança. Agora, felizmente, ficamos agora mais motivados por saber que estamos no bom caminho em termos daquilo que interessa também, que é não só a parte editorial, mas também a parte daquilo que é, no fundo, mais o que eu dizia há bocadinho, ou seja, de chegar àquilo que são os nossos anunciantes e perceber o que é que os nossos anunciantes querem, e que há plataformas do cabo, como o caso de canais informativos, que dão esse tipo de audiência mais qualificada, e é essa audiência que nós temos também na SIC Notícias e que naturalmente queremos não só a quantidade, mas também ter essa qualidade. De qualquer maneira, um impacto em termos da audiência depois terá um efeito também, obviamente, comercial. Até que ponto é que se tem que preparar para contrariar esta tendência e depois não estamos aqui a falar de números trocados no próximo ano, de perdas e de ganhos? Claro, neste momento o cabo como um todo tem tido um aumento de investimento publicitário. Compete-nos também a nós, os dois em particular, os 3 talvez, aproveitar estes eventos predominantes para conseguir captar esse investimento publicitário. Portanto, compete-nos a nós conquistar audiências para que isso aconteça. Agora, como eu dizia, as audiências estão na televisão e estão noutras plataformas. Na televisão e noutras plataformas nós conseguimos medir hoje em dia quem é que nos está a ver, não é hoje em dia, já há muito tempo, quem é que nos está a ver, e no nosso caso conseguimos, apesar de perder a liderança, manter aqui um público muito fiel das classes ditas, os targets comerciais, na gíria aqui do setor, e isso tem-nos beneficiado. Agora, claro que temos que continuar a lutar e a fazer o melhor produto possível para recuperar a liderança e para manter estes públicos connosco, porque estes públicos interessam muito aos anunciantes. E estar, naturalmente, em plataformas além da antena, e isso a CNN teve muito bem, já agora faço esse elogio aqui publicamente, porque começou de raiz e começou com uma operação muito bem feita. E quando nós temos um novo concorrente que faz este trabalho, é claro que as tropas ficam com vontade de fazer mais e melhor. E, portanto, nestas 2 frentes, este ano vamos trabalhar nisso e lá mais para o final do ano teremos também novidades nas 2 frentes, tanto na antena como no digital. Mantendo sempre a marca SIC e SIC Notícias que está implementada. Não vão fazer outro tipo de negócio como fez a Média Capital. São as marcas mais fortes. Nós temos tido desde que... Era uma pergunta, não vão fazer uma parceria para mudar de brand? Eu sei que está a tentar sacar uma caixa, mas... Não, estou só a fazer perguntas. Claro, mas o que eu estou a dizer é, as marcas mais fortes que nós temos, as que nós lançámos, são se reparar, as marcas mais fortes que nós temos, SIC Notícias, Expresso, a própria Opto, são as marcas que lançámos nos últimos, e mais os canais temáticos, são as que têm tido sucesso. Aquelas que comprámos e acabámos por vender, não sei se é uma coisa que nós chegámos a essa conclusão há pouco tempo. Não quer dizer que seja sempre assim, espero que haja oportunidades de boas compras num futuro próximo ou longínquo para nós depois podemos dizer que daqui a uns anos que conseguimos inverter a tendência. Mas a verdade é que aquelas que nós criámos, e neste caso a única que é do meu tempo é a Opto, portanto estou aqui a elogiar quem esteve aqui antes de mim, sobre os ombros de gigantes, essas foram as mais fortes. Portanto, sim, nós temos confiança na força das nossas marcas. Sim. Nicolau, perante esta luta entre uma nova CNN e uma SIC Notícias, onde é que se pode e se está a posicionar a RTP com as limitações e as obrigações que tem? Bom, em primeiro lugar, gostava de saudar quer a CNN de Portugal,
um excelente projeto, mas também a SIC Notícias, que foram projetos que, quando apareceram, trouxeram algo de novo ao panorama audiovisual em Portugal. E, portanto, é sempre de saudar isso. Acho que Portugal está melhor com estes dois projetos, acho que a concorrência é boa. É evidente que, à semelhança da altura em que apareceu o público, o facto de existir uma guerra potenciou que o público se projetasse, continuando a ser, obviamente, sendo um excelente produto, e no caso da CNN também, a guerra também na Ucrânia também potenciou de algum modo a sua implantação. Eu diria que, para não ficarem muito descansados, porque a RTP3, apesar de tudo, vai ter uma palavra a dizer. Eu sei que tem algum riso com condescendência, mas a gente vai ver. Vamos ver se a RTP3 não poderá fazer alguma coisa, que é algo que nos preocupa. Eu vim agora do lançamento do livro branco do setor público de mídia e houve 2 ou 3 questões que foram inscritas, enfim, nas intervenções. Houve só a intervenção do Ministro e a intervenção da doutora Feliz Bela Lopes, que coordenou o livro branco. O Ministro foi muito claro, em algo que eu já disse aqui, sobre o desafio digital. Disse que o desafio digital tem de ser assumido pelo setor público de mídia, sob o risco de o setor público de mídia se tornar irrelevante. E, portanto, isto é claramente algo que é preciso fazer, algo que é preciso apostar e que não se pode, enfim, não é algo que se faça facilmente. Todos nós já conhecemos processos de transformação digital, lançamentos de produtos digitais em redações analógicas, e todos nós sabemos quanto é que isso custou a toda a gente. A segunda ideia é a questão da importância do serviço público de mídia para as democracias liberais. Não quero dizer com isto, obviamente, que os meus colegas e as empresas que representam não tenham um contributo importante, obviamente, para os valores em que assentam as nossas sociedades, aquilo que nós acreditamos que é o melhor para o país. Não é isso, mas nós fazemos mais alguma coisa e é para isso que recebemos, obviamente, a contribuição do audiovisual, que dá um contributo para, penso eu, para termos um país melhor. E eu diria que, enfim, os 3 recados que ficaram no final por parte do Livro Branco já foi dito, a transformação digital, em primeiro lugar. Segundo, a concessionária que se tem de reorganizar internamente. Em terceiro lugar, a informação e jornalismo. Ou seja, é importantíssimo que no setor público de mídia a informação tenha um papel central. E porquê? E temos aqui 2 belos exemplos em que a informação tem também um papel central, porque hoje em dia vivemos desafios brutais nesta matéria. Já não nos bastavam as redes sociais, já não nos bastava a desinformação, já não nos bastava a manipulação da informação, de factos, etc. Agora temos algo que pode ser muito útil para nós, mas pode ser também terrível, que é a inteligência digital. Provavelmente todos já vamos falar mais à frente sobre ela. Alguns exemplos do que pode fazer a informação digital, e como às tantas nós estamos perante algo que Nicolau, não sabemos. já que chegaram a essas conclusões do Livro Branco, Sim. Nenhuma dessas conclusões é uma descoberta, é uma confirmação. Sim, provavelmente. E isso de que forma é que faz alguém responsável pela televisão pública equacionar o caminho que ela está a levar? Pois, é para não fazer só perguntas difíceis ao Francisco. Isto vai ser um roadmap, que agora, obviamente, tem de ser plasmado no contrato de concessão, e depois, perante um contrato de concessão, veremos aquilo que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer. Há algo que tem a ver com, enfim, deixa-me só terminar isto, do Serviço Público de Mídia, que tem a ver com o facto de nós darmos um contributo inestimável para a inclusão, para a proximidade, para a coesão social do país. É algo que não pode ser a preocupação dos operadores privados, que têm outras preocupações, têm de ganhar dinheiro para sobreviver e, portanto, não precisam ter uma rede enorme de correspondentes espalhados pelo país, por África, etc. Não precisam se preocupar com as ilhas, não precisam se preocupar com populações específicas, minoritárias, claramente minoritárias.
Nós temos essa obrigação e é para isso que recebemos, como digo, a contribuição do audiovisual e é esse o contributo que nós damos para termos uma sociedade melhor. É evidente que, neste quadro, uma pessoa pode sempre perguntar, ok, mas isso não poderia ser feito pelos operadores privados? Eventualmente, mas os operadores privados estão interessados em fazer produtos que não têm, por exemplo, audiências. Nós fazemos um produto com os eurodeputados a nível europeu. Fazemos um produto sobre a Assembleia, um conteúdo sobre a Assembleia da República. São conteúdos importantes para a nossa sociedade, mas são conteúdos que não dão, obviamente, audiência. E, portanto, o modelo de serviço público tem a ver com estes objetivos. Nós darmos um contributo importante para a qualidade da nossa democracia, para a importância da nossa democracia, para o esclarecimento cívico dos cidadãos. E é isto. E é isso que é relevância, ou a audiência também é relevância? O não ter audiência e tornar-se irrelevante. Esse é outro problema que eu acho que nós vamos ter de compartilhar e não daqui a muito tempo, que é saber se aquilo que hoje em dia existe em termos de audiência, se está a ser feito, se abarca a nova realidade. Porquê? Porque quando se fala em audiências, fala-se sobretudo na audiência da TVI, da SIC e da RTP1. É evidente, depois dão os outros canais, mas essencialmente os grandes números. Ora, hoje em dia, quer os operadores privados, quer nós, disponibilizamos conteúdos e contatamos pessoas sobre as mais diversas plataformas. E, portanto, o que fazia sentido é que houvesse a possibilidade de medir as audiências em termos globais. Quem é que a gente está a servir em termos globais? Vou pegar nisso mesmo. Pedro Moraes Leitão, confia naquilo que é hoje, quando abrimos o jornal ou quando chegam aos vossos computadores os resultados de audiências, é aquilo o resultado verdadeiro da audiência e que pode ser apresentado a um cliente para investir nos vossos canais, nos vossos jornais, nas vossas rádios, ou não chega, ou é muito pouco? Confio plenamente. Acho que tem duas grandes falhas estruturais. Uma das falhas tem a ver com o uso do telemóvel. Não é? O que se passa hoje em dia no telemóvel é, obviamente, muito relevante e nós estamos simplesmente a ignorá-lo. Eu, já agora, se o moderador me der licença, fazia Claro, aqui sim. duas perguntas à audiência para perceber quantas pessoas viram, já olharam para o telemóvel enquanto nós estivemos nesta conversa. Se pudessem levantar a mão. Onde é que... Tu olhaste, não é? Não, estava a sugerir que levantasse a mão. Aqui a questão é que a informação que nós damos à noite já é toda irrelevante do ponto de vista da atualidade, que todos já viram as notícias. Todos consultamos o telemóvel a cada 10 minutos e, por isso, estamos a tornar irrelevante a compilação de informação que nós antes chamávamos telejornais e que se vai cada vez mais desagregar e, por isso, o que eu estava a referir relativamente ao streaming do Portanto, vídeo on confia, demand mas da é informação. incompleto. Não, repare, isto é verdade aqui como é verdade em todos os outros Claro, mercados. obviamente. Portanto, isto é uma realidade. O iPhone foi lançado em 29 de junho de 2007, é a minha data de anos. E portanto, passaram 16 anos desde que isto aconteceu. Portanto, nos últimos, desde 2011 a 2021, houve uma mudança radical dos dados do problema. Não? Nós tínhamos um uso médio nos Estados Unidos, um adulto, em média, consumia 300 minutos de televisão por dia em 2011, consome 250 em 2021. Consumia 50 minutos de informação e entretenimento no telemóvel, em média, em 2021 consome 250. Portanto, multiplicámos por 5 o consumo de telemóvel e reduziu em 20% o consumo de televisão. Portanto, inevitavelmente, nestes 10 anos mudou-se a realidade em todo o mundo. Isto é verdade em Portugal e vai a todo o mundo. Portanto, sim, as audiências não refletem o uso do telemóvel, não refletem aqui, não refletem mais lado nenhum. Portanto, se os anunciantes conhecerem um bom sistema, somos todos ouvidos, estamos obviamente muito interessados em fazê-lo. Acho que há uma segunda componente que se desatualizou pelo efeito oposto, que é a dos chamados lares sem televisão paga. A televisão digital terrestre foi criada aqui em 2008 e tinha creio que em 2008 tinha 50% dos lares portugueses não tinham televisão paga. Agora são 5% dos lares que não têm televisão paga. Portanto, passámos de 50% de pessoas que só recebiam os 4 canais para 5% das pessoas que só receberam os 4 canais. E isso, obviamente, que também alterou os dados do problema e é difícil ir atualizando aquilo. Fazemos, obviamente, do ponto de vista estatístico, tratamos a coisa como sabemos melhor. E não vimos ainda nenhum país que nos possa ensinar a fazer isto melhor. Mas é um problema, reconhecemos que é um problema e gostávamos muito de resolver. Francisco, também se confia nas audiências que recebe todos os dias, no sentido de se elas são de facto reveladoras do global e daquilo que a sua empresa, nos jornais, na televisão e em todas as outras plataformas, nos produtos que leva, se reflete
a audiência global. E se não reflete, como é que é possível dizer, não, eu dou-vos muito mais, quero receber muito mais? O sistema que nós temos, que é um sistema de mercado, portanto é a AKM, acho que todos sabem o que é a AKM, que representa os principais players do mercado, os operadores de televisão, operadores de distribuição, os anunciantes, as agências. Portanto, foi um sistema que foi escolhido por todos, foi aprovado por todos e, portanto, é um sistema que o mercado todo acredita que é o melhor. Caso contrário, não teria sido esse o sistema escolhido. Naturalmente, como em qualquer outro país do mundo em que há um sistema como este, é um sistema que se faz através de uma amostra e, portanto, terá também as suas, enfim, idiosincrasias também por isso mesmo, por causa de ser uma amostra, mas de resto é um sistema fiável e compete-nos também a todos nós, enquanto quem está a liderar operadores de televisão, enfim, pugnar pela credibilidade desse sistema e é o que nós temos feito e continuaremos a fazer porque, de facto, é dos sistemas mais estáveis que existe, é um contrato de 5 anos e convém a todos nós, a partir de agora, a partir desde que este sistema esteja em vigor, que seja um sistema que realmente seja por todos reconhecido. Claro que gostaríamos, isto não existe ainda, infelizmente, no mundo também um sistema que meça de uma forma como nós gostaríamos, multiplataforma, todo o consumo televisivo, como o Pedro acabou de dizer, e o Nicolau, telemóvel, como PC, seja o que for, e isso é o próximo passo. E acho que compete ao setor, compete a este ecossistema dar esse próximo passo. Agora, respondendo à pergunta, a resposta é não. Nós somos muito mais relevantes do que aquilo que nós somos, do que números. Somos os três muito mais relevantes do que isso, por 3 razões. A primeira razão tem a ver com o facto de nós continuarmos a ser, e vamos continuar a ser durante muito tempo, os meios através dos quais chegamos mais rapidamente, ou num mais curto espaço de tempo, a uma massa de pessoas tão grande. E isso não há mais nenhum meio que tivesse sido até agora inventado, que chegue em simultâneo a essas pessoas. Em simultâneo, portanto, o Pedro fez agora essa pergunta, mas a verdade é que, provavelmente, se houvesse agora alguma notícia de última hora, seria através também de uma dos nossos meios, que são os mais conhecidos, os mais credíveis, e logo à noite as pessoas veriam esse desenvolvimento dessa notícia de última hora nos nossos telejornais. E idem em relação aos anunciantes e àquilo que é a comunicação comercial. Portanto, não se consegue fazer uma campanha de um novo carro senão através dos nossos meios, por caso contrário, não vai chegar ao mass market como deveria chegar. A segunda razão é que somos referências culturais. Culturalmente somos muito relevantes e vamos continuar a sermos. São marcas que toda a gente conhece, com uma notoriedade altíssima e, portanto, por isso mesmo, os números não refletem essa notoriedade. E, em terceiro lugar, a indústria, como ela existe hoje em dia, não só de informação, mas também, por exemplo, da ficção, em Portugal não existiria, isto se calhar é polémico, mas não existiria a cultura como ela existe hoje em dia, o teatro, o cinema português de autor, etc., se não houvesse estas 3 televisões. Nós empregamos milhares de pessoas, nós investimos milhões de euros para produzir ficção e isso leva a que, sem essa produção, sem essa distribuição através dos nossos canais, não haveria muita outra coisa que muitas vezes puxada para cima e há este preconceito contra, mais aqui, eu e o Pedro, em relação às telenovelas, o Nicolau Mendes, mas a verdade é esse preconceito não deveria existir porque, de facto, há aqui uma relevância também económica, além da cultural e da comunicação, que foram os primeiros que eu disse, esta relevância económica que é fundamental e que, portanto, vai além dos números. Nós estamos Deixa-me dizer, acrescentar relativamente a isto que o Francisco estava a dizer, o seguinte. Os 3 operadores têm sido o motor da indústria do audiovisual em Portugal, da produção de conteúdos e alimentam efetivamente uma indústria muito vasta para além das próprias empresas. A indústria, artistas, produtores, etc. Enfim, todos os que giram à volta desta área. E nós, enfim, temos estado aqui, de algum modo, talvez não num registro muito otimista, mas eu penso que, em primeiro lugar, devemos reconhecer que nos últimos anos, em particular para a RTP, provavelmente para os outros operadores já era diferente, as nossas associações que fizemos com a RTVE, com a TV Galícia, produções com outros operadores estrangeiros, produziram um aumento de qualidade claro e que foi reconhecido, inclusive nós tivemos algumas produções que entraram na HBO, outra na Netflix, etc.
E, portanto, este é um caminho, o caminho das parcerias, é um caminho em que nós aprendemos, mas também beneficiamos sobre isto. Mas, por outro lado, a RTP, e voltando à questão do serviço público, a RTP tem no seu contrato de concessão a obrigação de apoiar os chamados produtores independentes. Não o fazemos com a produção de telenovelas, temos séries mais pequenas, de 8 episódios, 12 episódios no máximo, etc. Mas o que é certo é que apoiamos muito a realização de filmes, documentários, etc. E esse aspecto, enfim, o investimento no ano passado nessa área foi de cerca de 18 milhões de euros, foi fundamental, sobretudo durante a pandemia, para apoiar esta indústria. E, portanto, este é também um contributo que todos os operadores dão relativamente a essa área. A questão do streaming, que é cada vez estamos num congresso em que se fala de disrupção e de facto, o streaming, da forma como hoje chega às nossas casas, é disruptivo no bom sentido também e tem algumas perversões. Como é que se luta contra isso? O que eu vejo, e que todos nós vemos em Portugal e noutros países mais pequenos, ficamos todos contentes porque conseguimos pôr uma, duas séries num grande gigante, como a Netflix ou como a HBO. Há ou não um caminho para fazer em termos de streaming e se é possível, se é viável ou se é utópico, em português, em espanhol, para fazer um novo tipo de televisão e também ter um novo tipo de receita alternativa? Ou é uma ilusão, só com parcerias com os gigantes? Eu acho que a RTP tem o seu próprio streaming, que se chama Todos RTP têm, Play. qual um dos três tem. A minha dúvida mas perante quando vamos ver entre a Netflix e as outras, até que ponto é que Portugal pode ter uma relevância no streaming? Essa é a minha pergunta. Isso é sempre o mesmo problema. Podemos perguntar isso em todas as áreas, tirando o futebol. Em todas as áreas pode-se perguntar se nós temos uma relevância quando se depende tanto do mercado e quando nós somos 10 milhões de pessoas, é evidente que temos um handicap relativamente ao mercado. Se tem 40 milhões, ou 200 milhões, ou 300 milhões, não é? A Espanha, por exemplo, é um grande player no streaming internacional neste momento. Tem, mas... João, deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso, esse pequeno... Espanha lançou em 2021 um programa do Estado em que se investiu 1,6 mil milhões de euros para captar investimentos estrangeiros para o streaming e, portanto, captar investimento estrangeiro, para melhorar a legislação, para melhorar os temas de financiamento e de fiscalidade, para melhorar os temas de distribuição. Portanto, para responder à questão Então, a minha pergunta é o que é que vocês precisariam para isso? Investimento público, é isso? Por exemplo? Já, Claro, não só, mas também, sim. Tem de haver uma política pública de fomento da produção audiovisual em Portugal. Neste momento, a RTP funciona um pouco como se fosse o banco do audiovisual em Portugal. Nós exportamos muitos dos operadores independentes que não têm um grande músculo financeiro e precisam desesperadamente que a RTP, entre o momento em que é apresentado o projeto e é aprovado e o momento da sua concretização, que durante aquele vale, que a RTP adiante dinheiro, porque senão essas empresas vão morrer. Deveria haver uma capital de risco ou um instrumento qualquer por parte do Estado que financiasse e que apoiasse os produtores independentes, se queremos ter uma indústria de audiovisual em Portugal. Se não queremos, enfim, não vale a pena. Pedro, a mesma pergunta para si e qual é o caminho? Ou seja, vemos muito investimento no turismo, no nosso solo, nos unicórnios em Portugal. Este também, obviamente, tem aqui os interessados, portanto, não serão imparciais. Mas até que ponto é que isto poderia ser um unicórnio também noutra dimensão? A produção audiovisual para o streaming, quer Exatamente. Bom, deixe-me, enfim, já é público que os acionistas do Grupo Média Capital compraram um terreno que em tempos era uma grande tipografia, a operação da Lisgráfica, para o qual querem transferir as instalações todas do Grupo Média Capital, tanto os estúdios de produção de telenovelas que temos em Bucelas, como as instalações da TVI e os estúdios da TVI que temos em Queluz. Portanto, vamos ter uma grande área de estúdios e uma grande área de escritórios, onde vamos concentrar todas as operações do grupo. Ao estudarmos o investimento nos estúdios, surgiram-nos uma série de interessados estrangeiros em usar também esses estúdios. E, portanto, eu acho que parte do problema, parte da solução para este problema começa pelo hardware. Não é? Nós precisamos ter mais estúdios, mais oferta de grandes estúdios em Portugal. Há poucos estúdios de grande dimensão, não há estúdios com 14 metros de altura, não há estúdios há poucos estúdios com 3 mil metros quadrados. E, portanto, tudo isso, o hardware conta. Porque se há melhor hardware na Espanha, obviamente vão para a Espanha, e, portanto, é preciso criar a infraestrutura. E, portanto, acho que sim, o apoio público é importante para a componente do software, não é? Para depois termos o gênio criativo, termos os operadores independentes, termos tudo o que vai, obviamente, usar esses estúdios. Agora, à partida, há muitas manifestações de interesses de produtores internacionais para usar já estes estúdios.
Nós, por enquanto, temos planos de os utilizar em pleno e, portanto, já passou a ser, já temos manifestações de interesse para usar os estúdios onde estamos agora e que nós já consideramos velhos e que estamos dispostos a abandonar. E, portanto, o que eu diria é que há muito interesse em investidores privados em fazer investimento em Portugal para a parte de hardware da produção audiovisual, na expectativa de que depois trarão a parte de software também do mercado internacional. Portanto, eu tenho boas perspectivas e a experiência que tenho tido neste processo é boa e dá-me confiança de que isto aqui vamos fazer um bom caminho. Acho que, de qualquer forma, o caminho a fazer passa muito, se quiser, do nosso ponto de vista, mais do que fazer de banco das produtoras, é tentarmos encontrar modelos de negócio viáveis. E o modelo de negócio, por enquanto, que nós encontramos viáveis é coprodução com as grandes plataformas de streaming globais e já falei do caso da parceria com a Amazon. Mas a ideia é de continuarmos a ter essas participações e, de repente, ter uma série ou uma série e meia para cumprir uma cota em Portugal? Eu acho que se é essa a sua definição do que estamos aqui a Não, fazer com a estou a Amazon... perguntar, sim. Não, acredito que é mais do que isso e, portanto, sim. E conseguimos mais do que isso? Eu acredito se não que for sim. imposto Acredito que por sim. lei? Talvez seja for otimista, por mas mercado? acredito que sim. Francisco, a mesma pergunta, aliás, já deu aí essa sua opinião, mas são os operadores, como os que temos aqui presentes, que devem ser o motor disso ou correm o risco de aparecer um operador estrangeiro que venha em Portugal fazer uma produção para depois entrar no streaming? Não, nós com ou sem investimento público, temos um objetivo claro, que é triplicar as nossas fontes de receitas oriundas do digital até ao final de 2025, e a Opto, que é o nosso serviço de streaming, o primeiro serviço de streaming pago em Portugal, é fundamental para isso. Nós, além da parte do streaming pago, estamos também a investir agora nos chamados Fast Channels, que são Free Ad-Supported Streaming Services, são canais lineares digitais. Já lançámos o primeiro, vamos lançar mais, e portanto estamos naturalmente a querer, com isto, diversificar fontes de receitas. Isto não impede que façamos também parcerias, temos também uma parceria com a Amazon, a assistência também da Capital, e devemos ter mais. Aqui a questão é que o nosso modelo de negócio é diferente, ou seja, nós decidimos lançar-nos por este caminho, por esta aventura, considerando que, de facto, como tudo temos dito até agora, que a tendência é para o digital, que a tendência é para a complementariedade. E o que nós vemos é que, tal como nós os três, os grandes grupos de streaming internacionais também têm estado a reinventar. E no caso da empresa, que existe há 50 anos, nós passamos a vida a reinventar-nos constantemente e, portanto, acho que estamos muito mais bem preparados do que qualquer grupo estrangeiro para o fazer. A Netflix, no ano passado, por exemplo, dizia que nunca ia ter um tier com publicidade, introduziu anúncios. Disse que nunca iria restringir a partilha de passwords, fê-lo. A HBO acabou por ter também uma nova linha de receitas, portanto, e que teve que cortar custos, rentabilidade, deitou para o lixo uma série de filmes que tinham já feito por uma questão de controle de custos. A Disney despediu o seu CEO por questões também relacionadas com o streaming. E a Amazon anunciou hoje que vai licenciar e que vai vender os seus conteúdos. Então, todos a reinventar-se. E nós também temos que o fazer, mas é uma fraca consolação, mas a verdade é que ninguém também encontrou esse modelo. Nós temos que navegar estas águas, sabendo que a complementariedade é fundamental. Vai continuar a haver momentos em que as pessoas querem chegar a casa e querem realmente ver aquele conteúdo porque lhes foi recomendado por alguém, ou então querem ir para a curadoria de uma marca como a Opto, como a SIC, como os nossos concorrentes e inclinar-se para trás e vamos ver o que é que está agora na televisão. Vai haver momentos em que realmente há grandes eventos, como é, por exemplo, alguns eventos vossos, o Festival da Canção, seja o que for, mas outros eventos também relacionados com momentos de ficção, o final do Game of Thrones, o final do Succession, em que as pessoas realmente há um paralelo entre o streaming e as televisões generalistas, em que realmente as pessoas querem ter os seus water cooler moments, querem estar à volta da máquina de café e falar sobre o que é que viram na noite anterior. E, portanto, nós sabemos que há este paralelismo entre os dois chamados mundos, que vai haver cada vez mais, essas fronteiras vão ser cada vez mais fluidas. E nós não, o João quase dizia, como é que vamos parar isto? Nós não vamos parar isto, nós vamos cada vez mais entrar neste mundo e eles vão entrar no nosso. É significativo nesta altura o que acontece em termos de streaming, comercialmente no vosso caso, se já é significativo o que estão a receber desse negócio, é só para não perder aquilo que é a tendência? Nós já faturámos o ano passado, ainda estamos a perder dinheiro com o Opto, mas já faturámos algo que não faturávamos, pelo menos não faturaríamos na casa dos 6 dígitos, vá lá, em 2022. Isso mas não, repito, isto toda a gente sabe que não é fácil fazer dinheiro com o streaming, mas nós não estivermos lá com os parceiros certos, com o talento certo. Nós ainda agora anunciámos este ano que contratamos um consultor
à Warner Media, alguém que ajudou a lançar a HBO Max, o Tony Gonçalves, que era administrador, Chief Revenue Officer da Warner Media. Mostra o quão sérios nós estamos em relação a isto. Acabámos agora de anunciar o nosso novo Chief Digital Officer, também para nos ajudar em relação a isto, Bruno Padinha, que vinha da UI. Portanto, nós estamos não só com esta conversa que também é por isso que cá estamos, mas também put your money where your mouth is, também que é muito importante. A massa crítica eventualmente poderia ser ganha se todos os operadores se juntassem e tivessem eles um. É uma proposta? Não, não é uma proposta. É algo que, nem sei, eu penso que se chegou a falar nisto, não foi possível chegar a acordo, mas é óbvio que cada um dos operadores tem a sua própria produção e cada um é muito pequeno face aos grandes operadores mundiais. Se os 3 operadores estivessem juntos a produzir os seus conteúdos de streaming, teriam, obviamente, outra possibilidade de negociar, outra possibilidade de estar presentes no mercado A OP está internacional. disponível para falar convosco sobre integrar as vossas... Pronto, já agora mesmo. Marina, aponta aí. Pronto, acho que integrar- há aqui alguns jornalistas na sala, podem já tirar Integrar, mas conclusões. mediante uma moderação justa. Não é? Pode nascer aqui uma Quinta-feira parceria. fechamos negócio. Muito bem, eu ofereço-me para ser mediador, mas eu já agora convido-vos também, já que estão aqui os 3, a olharem talvez um bocadinho para estes meus novos colegas, nossos colegas, que fazem televisão de uma forma diferente. Estamos num congresso digital, estamos num congresso disruptivo. Vamos ver estes meus colegas a apresentar notícias. Depois disto, não sei quem é que estará sentado nesta cadeira do próximo ano, mas on verra. O que eu vos pergunto, obviamente, isto é um estímulo para aquilo que falamos também neste congresso. Nicolau, é este o futuro da televisão e o que é que podemos tirar de bom da inteligência artificial e o que é que devemos estar atento? Obviamente temos o perigo das fake news, podem pôr aqui um corpo igual ao meu ou ao vosso a dizer exatamente o contrário. Como é que navegamos por esta disrupção? Olha, em primeiro lugar, eu prefiro-te ver a ti ou ao Ricardo Costa, que está ali Muito obrigado. na pantalha, porque já os conheço. Enfim. Além disso, parece-me que este tipo não tem sentido de humor nenhum. É a primeira coisa que me pareceu. Não. Mas conseguem fazer. O algoritmo vai resolver esse problema já amanhã. E este é um grande desafio que nós temos pela frente. A inteligência artificial pode-nos ajudar muito a todos, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Depende da maneira como for utilizada. Não vejo que... em primeiro lugar, não vamos escapar a esta situação. Enfim, já li que a União Europeia está a pensar já em regulamentação para condicionar a utilização em determinadas áreas de atividade, mas isto é como tudo o que há pouco do painel anterior dizíamos, quer dizer, foram aparecendo sucessivas vagas tecnológicas e nós todos fomos incorporando essas vagas no nosso dia-a-dia, na nossa maneira de ser. E, portanto, a inteligência artificial também vai ser incorporada. Quais vão ser os resultados? Veremos. Pedro, é de facto um mundo que pode trazer grandes oportunidades, mas os perigos também são grandes. Como é que navegamos por estas águas em termos de comunicação? Eu não estou nada assustado com isto, nem do ponto de vista de negócio, nem do ponto de vista humano, e acho que é um desafio engraçado. Pode até substituir alguns jornalistas e alguns entertainers. Se quiser, este congresso reúne regularmente, anualmente, e a APDC agrega pessoas, enfim, simplificando dos mídia, das telecom, das tecnologia. Pelo menos em 2007, quando eu saí de cá, era esta a definição, a coisa evoluiu muito e agora os conceitos, se calhar, são diferentes destes, mas essencialmente vejo-os assim. Obviamente que esta é uma das frentes, claramente, que nós podemos trabalhar, os mídia podem trabalhar com a área da tecnologia, portanto, temos aqui na APDC muitos possíveis parceiros para esta frente. Eu, se quiser, acho que há muito trabalho prévio para fazer antes disso. Nós sempre fomos reservados aqui para fazer informação e dar entretenimento, não é? Portanto, esse é o nosso papel aqui, mas eu acredito que, por exemplo, na frente móvel, há muito a fazer para além disso. Desde que o telemóvel se tornou, na realidade, não um meio de comunicação, não um negócio de telecom, mas sim um meio de comunicação social, já há muito tempo que o negócio de mídia devia estar dentro da operação. E, portanto, se quiser, uma forma de receber receitas, as receitas que antes no passado chamávamos receitas de assinatura dos jornais, deviam ser agora uma forma de recebermos a assinatura do próprio uso do telemóvel. Portanto, dizia-me outro dia um dos CEOs das operações móveis, o Luís Lopes, acabado de chegar da Vodafone Internacional, que há 600 operadores móveis virtuais na Europa para 100 operadores físicos. Em Portugal há 4 operadores físicos, tendencialmente vai haver 3, e há, creio que, 2 operadores virtuais, se não estou em erro. Portanto, deveria haver pelo menos mais 16 operadores virtuais. Eu acho que uma das ideias engraçadas para testarmos aqui no contexto da APDC
era um operador móvel virtual focado nos conteúdos, na informação, no entretenimento, agregando todos os operadores de mídia para fazer uma oferta de telemóvel realmente poderosa, realmente com possibilidade de concorrer a nível internacional. E isso, para mim, é muito melhor exercício do que fazermos brincadeiras com a inteligência artificial como a que temos aqui. Acho que outra, se quiser, era nós, na prática, repensarmos o que é que estamos a fazer na televisão digital terrestre. Estes 3 operadores gastam 8 milhões de euros por ano a fazer um custo a transmitir para 150 mil pessoas, que se calhar mais valia que nós usássemos a tarifa social da internet para lhes expor conteúdos à série em casa e pós-transpor para a sociedade de informação. Mantemos uma parte da população portuguesa a ver a televisão no conceito de que, coitadinhos, não podemos desligar-lhes os canais que são com a sua companhia. Eu percebo isso, mas há 20 maneiras melhores, mais avançadas, que aqui os... Ou seja, a proposta é acabar com a televisão terrestre. Da TVI, claramente, achamos que neste momento não é possível fazê-lo em janeiro de 2024, quando a licença se renova. Mas se não pensamos já agora, simplesmente renovamos a licença para os próximos 7 anos, daqui a 7 anos ainda vamos estar a discutir o problema e nessa altura vai haver 0 lares a ter televisão digital terrestre em casa. Francisco, antes de falarmos do futuro da televisão, o fim da televisão terrestre também é um objetivo? Não é possível, ou seja, há uma legislação que regula este tema e, portanto, não é possível fazê-lo. No nosso caso, Mas deveríamos pensar nisso? nós achamos que realmente pagamos demais, não é? Nós pagamos demais por aquilo que é a televisão digital terrestre, ou seja, aquilo que é o nosso retorno sobre isso, pagamos demais. Isso, de facto, não é agora assim, já era assim há muito tempo, mas cada dia que passa e há esta transferência, enfim, que as pessoas realmente acabam por consumir mais através do cabo. Quer dizer, nós não somos free-to-air, isso não existe. Free-to-air não existe, nós somos televisões generalistas, porque free-to-air são 4 ou 5% das pessoas em Portugal, comparado com 80% em Itália, por exemplo. E, portanto, aqui no nosso caso temos que realmente pagar menos e, depois, obviamente, que isto merece uma discussão muito mais alargada por parte de todo o setor em relação a este tema. Em relação à televisão do futuro, é por aqui? Ou seja, vamos pensar em algoritmos, vamos pensar em jornalistas e entertainers virtuais? Poderá ser o futuro? Não, acho que, como o Pedro, também acho que isto não tem... Acho que nós temos é que saber como usar isso. Ou seja, nós primeiro temos que avaliar a situação, como é que a inteligência artificial não é de agora, isto é a terceira vaga, já houve a primeira vaga de inteligência artificial que nós usávamos para... Alguns usavam para fazer, enfim, notícias relacionadas com o desporto, os resultados esportivos, o tempo, as bolsas, isso já existe há muito tempo, não é? Depois a segunda vaga veio através da argumentação, portanto, o Big Data, como é que nós podemos filtrar e usar esta inteligência artificial para nós podermos poupar tempo com isso. E agora temos esta que é mais popular, vá lá, que é generative, não é? Não sei como é que se diz em português, que é o ChatGPT, não é? E que é mais conhecida, porque e isto também é mais, não é o ChatGPT. Não é só mais popular, mas também mais desenvolvida, ou seja, daqui a pouco um algoritmo pode tomar decisões por nós, médicas, por exemplo. Há uma produtização que torna isto muito mais apelativo para nós, não é? Portanto, torna quase como se fosse uma conversa, no caso do ChatGPT, ou no caso deste pivô, quase que podemos conversar com esta máquina e podemos fazer isto de uma forma que não podíamos fazer antes. E isto porque estamos a falar em Large Language Models, que têm perante si toda a internet e usam informação que é pública, o que antes não se fazia porque era tudo proprietário. Mas dito isto, acho que nós temos que saber como utilizar isto. Acho que não vai ser um tema para os jornalistas, porque acho que os jornalistas vão continuar a saber fazer perguntas acutilantes e é isso que também e fazer o escrutínio sobre quem realmente, sobre os poderosos, seja em que área for, e isso não parece que uma máquina faça isso da mesma maneira. E, portanto, é esse o papel realmente do jornalismo e nós temos que saber o que é que os jornalistas devem fazer nesse papel do jornalismo. Acho que é mais relevante, ou tão relevante quanto isso, é o facto que o João já mencionou, que é o facto de haver aqui muito maior potencial para ver os tais maus atores, não é? E isto compete-nos a nós. Já hoje em dia é tão difícil fazer distinguir o trigo do joio, quando estamos a falar em deepfakes, quando estamos a falar em inteligência artificial para maus propósitos, compete-nos a nós, enquanto sociedade, haver aqui um pacto, haver aqui uma aliança entre os mídias, mas também o Estado, a sociedade civil e a academia, neste caso, seja a parte do Ministério da Educação, haver aqui uma disciplina ou um módulo que fosse obrigatório nas escolas de ensino básico e ensino secundário, nos dois, para se ensinar a literacia mediática e o combate à desinformação. Por caso contrário, vamos ter problemas graves em relação àquilo que é um dos baluartes principais da nossa democracia, que é a liberdade de imprensa e de expressão.
Quero concluir esta conversa, só não ouvi o Nicolau, já que fiz um consenso, estou a tentar o terceiro. Televisão terrestre é algo que devemos pensar em acabar e conseguir que essas pessoas tenham televisão, não desta maneira, com os gastos feitos? Tu queres que eu seja despedido em direto? Ou Não, quero apenas fazer só daqui a um perguntas. bocadinho? Está no contrato de concessão. Agora, eu posso Ou compartilhar. seja, há alternativas a isso, não Posso compartilhar as ideias que foram aqui ditas. Em primeiro lugar, acho que é um custo excessivo para que suporte os operadores, não tenho dúvida sobre isso, e também à medida que se vê a evolução dos lares que só têm acesso através da televisão digital terrestre dos operadores, uma pessoa constata que se calhar existem outras maneiras, quase dando um computador a cada uma das pessoas ou qualquer coisa do género, que sai mais barato a toda a gente do que propriamente, e eventualmente é mais eficaz do que o que existe atualmente. Agora, no contrato de concessão está lá que nós, RTP, temos um compromisso com a televisão digital. Mas se a lei mudar, encontraria aqui um consenso dos três para encontrar alternativas para levar a televisão a essas pessoas? Eu não me comprometo. Bem, eu estou a tentar fazer um consenso. Nós mesmo sem a lei mudar, somos capazes de estar interessados em sair da televisão digital terrestre. A TVI, ao limite, pode ter interesse em deixar de ser um canal de jornalista simplesmente para deixar de estar ao abrigo da obrigação de transmitir pela televisão digital terrestre. Francisco É mais uma Cego. caixa que quero sacar da Jorge. É a E segunda o Francisco Cego ou não? Queria fazer uma pergunta. Ao início, Sim. disse que tinha havido outros convites, mas que nós é que aceitávamos. Não, há mais grupos, só para não dizer que estes são os grupos em Portugal. Só que vêm aqui. Mas não percebi. Como sabem, há outros grupos também de... Sim, mas só nós é que aceitamos, é isso? Aqui Era por estão causa desta presentes, pergunta quem só nós é que presente aceitamos, os É outros só estavam para dizer que não disponíveis são os únicos, sim. Sim. São os que aceitam Acho que habitualmente. isto merece uma discussão alargada e nós estamos, obviamente, disponíveis para participarem nessa discussão enquanto um dos interessados nessa E por isso discussão. são sempre bem-vindos. Anualmente aqui estão. Francisco Pedro Balsemão, Pedro Moraes de Leitão, Nicolau Santos, obrigado aos três. Foi um prazer e um privilégio. Obrigado e boa tarde. E agora... E agora vamos então ao encerramento deste primeiro dia do 32º Congresso da APDC, com a Carolina.